Olá a todos e a todas. O vídeo de hoje será sobre as 3 etapas do processo de filosofar. Meu nome é Maurício e este mapa conceitual que vocês estão vendo foi feito por minha pessoa. Basicamente, nesse mapa conceitual vocês vão encontrar um resumo daquilo que eu vou falar no vídeo e mais algumas coisas que eu vou acrescentar por fora. Então, eu vou fazer o possível para que o vídeo não seja um vídeo muito longo, para que o conteúdo em si não seja muito cansativo, e vou tentar responder algumas dúvidas que surgem a respeito desse processo. O processo de filosofar é uma tarefa constante e que está muito presente na nossa sociedade. As pessoas, mesmo que a maioria não tenha noção disso, fazem esse processo de forma a não conhecer qual o verdadeiro significado daquilo. O processo de filosofar consiste na pessoa analisar valores que decorrem, que fazem parte da vida dela, e selecionar os que ela considera mais relevantes e colocá-los num nível que aqueles valores vão moldar o comportamento daquela pessoa, vão servir para formar o caráter daquele indivíduo. Se eu quero ser uma pessoa honesta, eu tenho que cultivar valores de honestidade, valores que tenham a ver com a honestidade. Eu tenho que cultivar o valor de uma pessoa que cumpre os seus deveres. Eu não posso cultivar valores como o valor de uma pessoa que é violenta, que age desrespeitando as leis, que age com segundas intenções. Não são valores que puxam para o lado do tipo de pessoa que eu quero me tornar. Então eu não posso colocar, como eu posso dizer, não posso selecionar este valor para que a minha formação como uma pessoa honesta se concretize, porque não vai dar certo. O processo de filosofar ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do inventário, ou etapa do inventar. É basicamente onde o indivíduo ele escolhe os valores com os quais ele quer trabalhar e ele seleciona eles. A segunda etapa é o processo de criticar, o processo de análise. Nesse processo, o indivíduo vai pegar os valores quais ele escolheu e vai tentar selecionar eles de forma coerente. Ele vai analisá-los de forma bem crítica e ver qual valor é realmente relevante para que ele se torne aquele tipo de pessoa. Por consequência, o valor que não for será descartado ou será posto em segundo plano. E o último processo é o processo de reorganização. É um processo que a pessoa, após o processo de inventário e das críticas ser feito, ela junta os valores que foram analisados e os divide de forma que os mais relevantes serão a base para o seu comportamento. Tá? A primeira etapa, basicamente, é uma escolha de valores. Façam de conta que vocês têm uma caixa e dentro dessa caixa estão todos os valores que vocês imaginarem. Se vocês estiverem passando por um momento de afirmação ou um momento de dúvida em relação a qual valor é realmente relevante para a vida de vocês, vocês vão escolher algum desses valores. Eu escolhi 3 exemplos, que são honestidade, ganância e humildade. Tá. Honestidade eu acho que é o valor que as pessoas mais discutem internamente e externamente para outras pessoas, porque é um valor que por si só que vale muito a pena a pessoa ter, mas que por outro lado muitas pessoas não fazem questão de ter. E isso, o fato desse valor ser descartável por algumas pessoas põe em xeque na mente de outras
se esse valor é realmente relevante. Vou citar um exemplo aqui. Eu sou um cidadão que cumpro com as minhas obrigações, pago em dia minhas contas, não deixo débitos atrasados, respeito os outros quando saio da minha casa, mas o meu vizinho, ele não paga a conta de luz, ele não paga a conta de água, ele faz gato, ele não respeita os sinais de trânsito, ele vive dirigindo embriagado e nenhuma sanção é acometida a ele. Ele não é penalizado por aquilo, porque a justiça não está agindo como deveria. A justiça, em teoria, é perfeita, mas na prática há falhas no sistema. Então, permite que indivíduos que tenham o objetivo de agir mal intencionadamente encontrem brechas nessa legislação e ajam de acordo com essas brechas. Se o meu vizinho faz esses tamanhas atrocidades, vamos dizer assim, e eu, que ajo de maneira honesta, vejo ele fazendo tudo aquilo e não vejo nenhuma sanção disciplinar, nenhuma punição dentro da lei sendo dada a ele, o mínimo que eu vou fazer é me questionar se porque o indivíduo que mora ao lado da minha casa faz as coisas completamente erradas e não há nenhuma punição para ele, se eu posso ou não fazer isso. É igual, trazendo outro exemplo que ele parece bem fútil, mas se a gente for parar para pensar, acho que fútil nem é a palavra certa para dizer, é um exemplo bem simples, mas se a gente for parar para pensar, ele tem muito sentido. Suponhamos que estamos numa escola e chega a hora do recreio. Gustavo é o primeiro a chegar na fila do lanche. Os amigos de Gustavo, Joana, Letícia e Pedro, chegam depois e, ao encontrar Gustavo lá na frente, se aproximam dele e furam a fila para ficar perto do seu amigo. Aquilo é uma atitude que é desonesta, mas que passa desapercebida no dia a dia. O ato de repetir aquilo todos os dias torna aquela situação costumeira, mas o que muita gente não percebe é que aquilo está errado e que não deveria ser feito. Então, sobre a primeira etapa, é essa escolha de valores que vai dizer. Que nem eu falei antes, se eu quero ser uma pessoa honesta, eu tenho que escolher valores que caiam de acordo com aquilo que eu quero ser. Se eu sou uma pessoa que visa o lucro financeiro, que quer saber do benefício às custas da derrota alheia, eu não vou escolher os mesmos valores de uma pessoa honesta. Eu vou escolher valores de uma pessoa mais ambiciosa. E se eu quiser ser uma pessoa humilde, eu não vou escolher valores que desmereçam o mérito dos outros. A segunda parte do processo de filosofar é a parte central, tanto desse mapa conceitual, quanto desse processo, que é o processo de autocrítica. É o processo em que a gente pega os valores que escolheu e vai analisar aqueles. Não é uma análise superficial que a gente vai fazer a respeito desses valores. É uma análise bem profunda e bem complexa. Então, é necessário que a gente tenha um pouco de noção do ceticismo, que é a dúvida metódica, e saiba trabalhar esse princípio da dúvida. Porque se a gente pegar e fazer uma análise superficial, os valores que a gente escolher também vão ser superficiais para a nossa vida. Isso não é agradável. Se eu escolho um valor, eu preciso analisá-lo de modo que ele se torne cada vez mais relevante para a minha vida. Eu não posso fingir que um valor é relevante só porque eu gosto desse valor e pronto. Eu preciso analisar qual a parte em que ele servirá para o meu desenvolvimento pessoal.
E para isso serve o ceticismo. O ceticismo é a chamada dúvida metódica, em que você vai, a partir da dúvida, fomentar a relevância de algo para você mesmo e se aproximar de uma verdade. Não é admitir a existência de uma verdade absoluta, mas de algo que se assemelha a ela. Então, se o valor honestidade é tão relevante para mim, o ceticismo vai fazer que eu tenha essa visão duvidosa a respeito desse valor, até que chegue um momento em que não haverá motivos para eu duvidar daquilo. O resultado desse processo, basicamente, se resume em dois. Os valores que, mesmo após esse longo processo, sejam considerados relevantes para a minha vida, eu vou colocá-los em uma prateleira. Serão os valores relevantes, os valores fundamentais para mim. Os valores que não passarem nesse teste serão valores superficiais. Serão valores que eu não vou poder levar como fundamentais para o resto da minha vida. Serão valores passageiros. E aí chegamos à terceira etapa desse processo, que é a reorganização de valores. Após o processo da crítica, surgem valores que se tornam relevantes e valores que se tornam menos relevantes. Então eu vou ter que dividir aquilo. Colocar os valores que eu quero que moldem a minha personalidade de uma forma certa dentro de uma parte, e os valores que não são relevantes terei que separá-los e deixá-los em segundo plano até que eu repita esse processo e, porventura, aconteça de os valores que não são relevantes passem a ganhar relevância na minha vida. Por isso o processo de filosofar tem que ser uma tarefa constante, porque o ser humano em si, ele é moldado por uma alternância. Agora eu queria falar um pouco sobre a importância de se trabalhar o processo de filosofar dentro das escolas, porque o processo de formação do caráter do ser humano, ele parte desde a infância. E se a criança, desde a infância, ela já tem um redirecionamento mais relevante para determinada situação, a chance dela desenvolver um pensamento crítico que seja adequado, pelo menos aos olhos dos seus orientadores, é bem maior, e evita de acontecerem casos de a criança cultivar valores que não sejam adequados para a vida dela. Então, eu acho que é necessário trabalhar sobre a questão do processo de filosofar dentro das escolas também, porque as escolas são responsáveis por formar o caráter dos cidadãos, dos futuros cidadãos, no caso, que seriam representados por aqueles estudantes, e aqueles estudantes, ao ter contato com aquele tipo de prerrogativa, poderiam ter uma visão melhor a respeito do que seria a etapa do processo de filosofar e qual a relevância dele para o desenvolvimento do ser humano em si. Bom, estou finalizando meu vídeo. Queria agradecer o tempo que vocês passaram assistindo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Por favor, se inscrevam no canal e é isso.